prazer recebê-lo, professor Pedro Serrano. Muito obrigada. Tudo caminhando, professor? Tudo bem, Daiane? Tudo bem, Marcelo? Prazer estar aqui com você. Vai bem? Tudo bom? Você está saindo mais baixo para mim, Marcelo. Não sei o que é. Meu microfone, será que está ruim agora? Andaram reclamando que estava muito alto. Tá muito alto, aí você abaixou. Não cheguei a mexer nele, não, mas vamos ver. Professor, a gente está aqui falando bastante sobre o ato de ontem, tendo aqui a primeira parte com o professor João César de Castro Rocha, falando um pouco sobre aquele aspecto tão religioso que teve o ato, né, do Bolsonaro, as bandeiras de Israel presentes. Eu fico me perguntando como é que os camelôs, né, sabiam que tanta gente ia querer a bandeira de Israel, sendo que não é uma bandeira que todo mundo sai comprando, né? Não tinha Israel não tem nenhum time assim que a gente pense que tem um papel importante para ter tanta bandeira à disposição. Isso também deve ter uma mão ali, ó, vamos levar a bandeira para vender, porque além de ganhar dinheiro, é o que vai criar ali o ambiente que eles queriam. Mas queria ouvi-lo primeiro das suas impressões do discurso do Bolsonaro, né? O Bolsonaro fala em pacificação e anistia. Há espaço para isso dentro dessa narrativa que o Bolsonaro construiu na fala dele ontem, professor? Bem, é a história do bullying, né? O sujeito que pratica bullying. Quando o cara que está praticando bullying está por cima, ele é corajoso e viril e não quer limites, né? Quando ele está por baixo, ele quer a proteção do pai, da mãe, da lei, de o que precisar, né? Então, vira bonzinho. É mais ou menos isso. Quer dizer, como agora eles estão com um grave risco de serem condenados de forma cabalmente provada e dentro dos limites da Constituição e dos direitos humanos por crimes graves, eles estão querendo encontrar caminho para poder se safar via política. Realmente, a anistia é uma possibilidade política, quer dizer, é algo que o direito constitucional prevê, a lei prevê. Tem gente apontado que seria inconstitucional, mas eu acho muito perigoso decretar inconstitucional uma anistia nesse tipo de caso, se fosse concedida, porque faz parte, vamos dizer, da esfera própria da soberania popular, das decisões políticas, né? E o direito não deve se intrometer nisso. Então, em termos de jurídicos, eu acho possível, mas acho muito improvável no campo político isso ser feito. E não recomendo de forma nenhuma que isso fosse feito em termos da garantia, vamos dizer, da valorização, do fortalecimento da democracia no Brasil, porque os crimes cometidos foram muito graves contra a democracia, muito graves, e precisam ser punidos, né? Eu poderia até admitir, já falei isso, Day, que depois da punição, depois da punição, para os que participaram com caráter inferior, os chamados bagrinhos, né, que fosse dado indulto pelo presidente da República, não anistia pelo Congresso. Eu posso até admitir, a pedido dessas pessoas. As pessoas vão lá, ó, desculpe, errei, cometi crime, estou absolutamente arrependido, quero pedir para a pessoa eleita que eu queria impedir de tomar posse, humildemente, de me dar indulto. Aí eu acho que poderia até dar, numa atitude humanitária, né? Mas nunca para quem comandou, para quem financiou, isso de jeito nenhum. Acho que não é um problema de querer punir, é um problema de querer deixar uma mensagem para a história e deixar claro como as nossas instituições e a nossa sociedade valoriza a democracia como tal, né? Então é muito pouco recomendável no plano político institucional que se dê anistia nesse caso. Mas política faz chover, né, Dai? Tem que ver o que vai acontecer. Precisa da sanção do presidente da República também, não é um troço tão simples, né? Não, mas vamos lembrar, professor, que desde a posse do Lula, antes mesmo do dia 8, já se falava na posse dele, eu estava lá, no dia seguinte, nas reuniões, sem anistia, para aquelas tentativas que a gente não tinha visto 8 de janeiro ainda. Depois, esse discurso ganhou força. E ele foi reforçado agora, em 8 de janeiro passado, quando se comemorou o ano da vitória da democracia, por todas as autoridades presentes lá no Congresso Nacional.
Então, como agora vai se falar em anistia, vai se falar em passar o pano e esquecer tudo isso que foi cometido? Eu defendi aqui no início do programa, que agora está na hora da esquerda ir para a rua e dizer assim, sem anistia. Vamos levar adiante até o fim a punição, com o devido processo legal, com todo o direito de defesa, sem querer apressar a prisão de ninguém. Agora, chegou no fim do julgamento, cumpra-se a pena. Eu concordo integralmente com isso. Não sei se é o caso de fazer manifestação, Marcelo. Eu não sou bom de política também para ficar aqui. Eu não sei se é o caso ou não de fazer manifestação, porque eu não sei se é o caso de dar bola para isso. Não sei se é o caso de valorizar essa proposta. Sabe? Sem anistia? Não, a proposta de anistia. Não tem que entrar em debate. Não tem que estar no debate público isso. Imagina. Né? Não tem que estar no debate público isso. Foi cometido um crime grave. Né? Mas eu acho que tem que ter uma mobilização popular para mostrar que não concorda com a anistia. Pode ser. Se a gente conseguir. Eu estou muito desanimado com a esquerda nesse aspecto. Sabe? Mas acho que se a gente conseguir, é bom. Se conseguir pôr o mesmo número de pessoas na rua, bom. Se conseguir pôr menos, é melhor não fazer. Então, agora, acho que tem que avaliar muito bem assim, o que se... Esse ponto que o senhor nos traz de preocupação, também queria trazê-lo aqui, porque a gente está nessa situação, né? O bolsonarismo cria um ambiente em que tenta demonstrar força política, apesar de ele estar nas cordas. Juridicamente, ele está nas cordas e com muitos processos, muitas provas, as coisas vão deixando ele em situações mais difíceis. Para conseguir fazer esse ato, a questão da declaração do presidente Lula, a questão de Israel, tudo isso mobilizou bastante essa base evangélica que esteve lá e deu um gás assim, para essa turma ficar nas redes, dizendo, olha, vamos lá e tal, papapá. Se talvez não tivesse acontecido isso, não que isso seja uma culpa ou um problema, mas é um fato, né? Uma realidade que se colocou, talvez a coisa não teria tido o avanço que foi, né? O Tarcísio estava todo indeciso, tinha gente que estava querendo não ir, o Ricardo Nunes também estava dizendo que não ia, e depois acabou indo todo mundo, tal, em todas as inscrições que devia. A minha pergunta é nesse patamar, professor, em que a democracia parece... A gente veio de um momento em que a democracia parecia ter dado avanços, né, ter dado passos adiante. Agora, novamente, fica aquela berlinda, né? Até que ponto essa base bolsonarista, com essa característica religiosa, e aí é uma novidade, do ponto de vista de como eles vão instrumentalizar essa religiosidade, né? A Michele falou que política e religião tem que se misturar, porque não misturou e o mal venceu. Ela joga um discurso em que a teocracia neopentecostal parece que está afincada. É um discurso que nem a bancada da Bíblia fazia, né, em relação ao Estado, separação dos poderes e tal. Ela vai adiante a isso e dizendo, e o próprio Bolsonaro também diz, né, a gente tentou de todos os instrumentos, agora só o que nos resta é a Bíblia e Deus, né? E ele finaliza lá puxando aquele slogan dele de Deus acima de todos. Como é que o senhor vê isso no momento político que nós estamos vivendo? Essa ameaça dessa teocracia neopentecostal é uma preocupação? Como o judiciário tem que lidar, por exemplo, com o discurso do Malafaia? Porque tudo que for fazer contra ele vai dizer que é perseguição a um cristão. Bem, na realidade, isso não é um problema brasileiro, né? É um problema do novo mundo, eu diria assim, dos Estados Unidos e da América Latina. Isso começa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm. Eu acompanhei por um período da vida, hoje em dia nem tanto, mas acompanhei muito a vida norte-americana, tive imóvel lá e frequentava universidades lá e tudo. Realmente, você observa, nas últimas décadas, cada vez mais, e se acentuou muito com o ataque à Torre Gêmeas, né? Um acentuado progresso lá de uma visão teocrática, que está chegando no plano da jurisdição, inclusive norte-americana, a situações inimagináveis há um tempo atrás, sabe, Dai? Eu sou da geração, Dai, que há 30 anos atrás, estava na moda discutir, o Marcelo deve lembrar, é da minha geração,
Estava na moda discutir, você deve lembrar, Marcelo, começo dos 90, fim dos 80, discutir se haveria ou não clone humano. Então havia esse debate, se era ético, se não era. Regrediu tanto que hoje, no Alabama, por exemplo, e na Flórida, nós tivemos decisões nas Suprema Cortes estaduais ali norte-americanas, nesses estados, que proíbem Fertilização. A reprodução artificial, né? Quer dizer, dizendo que os embriões devem ser considerados seres humanos vivos e considerando, inclusive, no caso do Alabama, homicídio culposo se descartar embriões. Isso inviabiliza a reprodução assistida, tudo, né? Então veja que atraso, né? Algo que na minha época de jovem não havia nem dúvida das pessoas que queriam ter filhos e tinham impossibilidade física utilizar desse tipo de recurso, era algo banal, né? Então, nós estamos com essa visão teocrática, que é profundamente reacionária, é um retorno à Idade Média, né? Posta, mas isso está posto mesmo. A extrema-direita, se a gente for ver no Brasil, a exemplo dos Estados Unidos, lá de caráter protestante, aqui um mix de protestantismo e catolicismo, mas ela é muito religiosa mesmo, né? Ao contrário da extrema-direita europeia. A extrema-direita europeia tem uma outra natureza, uma outra forma de... A extrema-direita também é tão ruim quanto, mas não tem tanto esse caráter religioso como tem aqui. E é uma coisa que está crescendo mesmo, né? É uma postura teológica, né? Inclusive tem afetado a teologia, eles estão cada vez mais vinculados ao Velho Testamento, né? Essa ligação com Israel não é de hoje, não é por conta do problema com Hamas, isso só acentuou, eles usam o símbolo da bandeira de Israel faz tempo, né? Vem mais acompanhando esse progresso das igrejas pentecostais no sentido de abandonar Jesus como a chave hermenêutica do Evangelho e ir ao Antigo Testamento, né? Isso implica tanto numa ida ao Antigo Testamento quanto numa visão escatológica no plano teológico que aproxima do território de Israel, numa certa confusão entre o Israel bíblico e o Israel geográfico, geopolítico, né? Então há essa questão, mas de qualquer forma eles estão se aproximando mesmo de uma visão do Antigo Testamento, né? A Igreja Universal é impressionante, você vê até a estética, né? O bispo lá, ele parece um rabino cada vez mais, né? Quer dizer, barba grande, aquelas roupas, aquele templo, parece o templo de Salomão mesmo, né? Quer dizer, todas as figuras do Velho Testamento, né? Ou seja, há esse fenômeno mesmo também no plano teológico. E aí, no plano político, isso repercute numa postura cada vez mais de assumir o poder político. E se a gente for nos canais de extrema-direita, acho que a gente tem que pesquisar essas coisas, né? Eu estou estimulando um grupo lá da PUC, de gente de ciências humanas, a pesquisar a extrema-direita brasileira, que é muito atípica, né? Porque ela busca misturar coisas que são libertarianistas, como se fala, ou anarcocapitalistas, com tradicionalismo religioso, reacionarismo religioso. Faz uma fusão, que isso não ocorre em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos. É só aqui, né? Há uma fusão dessas formas de ver, algo inimaginável que seriam fundíveis, né? Mas são. Tá? Aqui o Brasil está mostrando que é possível. Então, e defendem claramente a produção, a refundação do Estado brasileiro num Estado teológico mesmo, teocrático, não laico. Isso é posto claramente na proposta deles. É que há uma divisão entre eles, entre os católicos, que querem um Estado católico, e os evangélicos, que querem um Estado cristão evangélico. Mas eles não querem mais cristão. Eles assumem claramente no seu interior vamos dizer, a proposição de um Estado não laico. Isso é único na história. Nunca se imaginou isso na modernidade, né? Faz alguns séculos que isso foi descartado, né? Essa ideia do Estado vocacional, né? Mas é isso que está posto. E Israel é um Estado não laico. É um Estado declaradamente judeu e obrigatória a religião judaica. Portanto, vamos dizer assim, esse fundamentalismo pentecostal, ele está realmente tomando conta da política.
E é uma tendência aqui nos Estados Unidos e na América Latina. Isso é um problema grave que nós temos aí. Eu não sei direito como lidar com isso, para ser franco. Não saberia como lidar, porque é muito fora do racional, né? É uma... Como é que fé, a ideia de fé, que é um afeto, vai governar a política? É a extinção da racionalidade do debate, da reflexão e da democracia, evidentemente, a extinção total, né? É você usar do poder político para impor sua crença aos demais, para impor sua crença mesmo aos demais integrantes da comunidade, né? É algo grave. Eu acho que nós vamos ter que descobrir como evitar isso, professor, mas agora eu vou trazer a discussão para um outro ponto. Bolsonaro reuniu ontem 100 mil, 200 mil pessoas, eu acho que um público considerável, apresentou uma fotografia na expectativa de... fez uma proposta de anistia, porque ele está sentindo, como o senhor mesmo já falou, que está chegando próximo a possível condenação devido às provas que já foram levantadas e que ele próprio acaba alimentando, trazendo mais novidades. Feita essa fotografia, que dificilmente vai modificar alguma coisa no andamento do processo, qual será o próximo passo que ele terá que dar? Outra manifestação, uma atrás da outra? Botar mais gente? Porque, aparentemente, tudo que aconteceu não deve influenciar no andamento do processo legal, das investigações legais da polícia. Pelo contrário, hoje o noticiário diz que a polícia vai usar o discurso dele para aumentar a força da denúncia contra ele. E agora? O que resta a ele fazer? Bem, no plano jurídico, ele se deu mal, porque ele realmente declarou ontem ter auxiliado ou ter participado na produção de uma minuta de um decreto de exceção, um decreto de estado de defesa ou estado de sítio, que... Essa declaração dele em Palanque ajuda no processo lá? Indiscutivelmente, não é, como parte da mídia falou, uma confissão. Uma confissão tem um sentido jurídico específico. Você tem que fazer a confissão em juízo, com a assessoria de um advogado e perante um juiz, e compromissado com a verdade daquilo. Tem toda uma formalidade jurídica para ser uma confissão no sentido jurídico da expressão. Mas é, sem dúvida alguma, um indício grave, eu diria, né? Porque ele estava lá no exercício da liberdade de expressão dele, ninguém obrigou ele a falar isso, ele falou porque quis. E ele deu o fundamento, inclusive, falou, não, eu fiz isso, qual o problema de eu fazer isso? Está previsto na Constituição, que revelou uma grande ignorância. As ditaduras do século XX foram instaurados por atos jurídicos de exceção, atos que se pretendiam fundados nas respectivas constituições. Hitler, por exemplo, instaurou a ditadura nazista 3 meses depois do fogo do Reichstag, em 1933, por um decreto de emergência feito com base no artigo 48 da Constituição de Weimar, Constituição Democrática de Weimar. E poucos meses depois aprovou no parlamento uma lei de plenos poderes. Tudo isso tornou constitucional o que ele fez? Não, ele usou dispositivos da Constituição de Weimar de forma vil e numa interpretação errada da Constituição contra a própria Constituição. Hoje em dia, os constitucionalistas chamam isso de constitucionalismo abusivo, é você usar de um dispositivo da Constituição interpretado equivocadamente ou erroneamente contra a própria Constituição. Ou seja, é uma forma de golpe, né? Então, isso foi feito aqui no Brasil também. A nossa ditadura foi declarada pelo ato institucional número 1, 2, 3, 4, 5, que se diziam fundados na Constituição, então, né? Então, esse argumento não ajuda ele em nada. Quer dizer, os estados de sítio, estado de defesa que são previstos na nossa Constituição são para responder a situações de fato muito específicas, Marcelo. O estado de sítio, quando há guerra, declaração de guerra contra o país, ou quando há um tumulto ou um cataclisma de caráter multirregional, ou seja, caráter federal. E o estado de defesa, quando há um cataclisma ou um tumulto de caráter regional. Não havia nenhum nem outro. Quer dizer, a única razão para poder produzir uma minuta dessa é pretender dar um golpe mesmo.
né? No caso, é iniciar a execução de um golpe, de uma tentativa de golpe, perdão. É iniciar a execução de uma tentativa de golpe, que é o que é previsto como crime na lei. Então, ele ali, a meu ver, reconheceu o cometimento de um crime, na minha interpretação, né? E isso é grave, não é o suficiente para caracterizar uma confissão, porque, insisto, confissão, prefeito jurídico, tem que ir perante o juiz e confessar, falar conscientemente que está confessando um crime. Não é isso que ocorreu, é um relato num discurso público. Mas esse relato pode sim ser usado como indício ou prova contra ele. E acho que a polícia é obrigada, a polícia não tem escolha. É ato de ofício da política, é obrigatório a polícia levar isso em consideração na investigação que está fazendo. E vai fazer isso pelo que a imprensa divulgou, né? E a regra é ele. Qual a saída dele agora? Se ele não tem uma defesa no plano jurídico é se defender e fazer o que seus advogados recomendaram. Eu duvido que algum advogado tenha recomendado ele falar esse negócio. Agora, no plano político, eu tenho receio que esse cara queira fazer uma caravana pelo país de manifestações, algo do gênero, para crescer a pressão política, né? Mas, francamente, o judiciário tem que ser firme nessa hora. O judiciário não pode ceder a esse tipo de manifestação. O jurídico não está submisso a questões de estratégia política ou questões de disputa de poder. O jurídico se realiza por questões de justiça, não por questões de disputa de poder. Então, esse tipo de linguagem ou atitude própria da política não deve influenciar o jurídico numa democracia. Na democracia, há autonomia do direito. Mas você vê pela fala do Malafaia ontem o que eles entendem, né? O Malafaia acha que o poder maior é o poder da maioria do povo, né? A maioria é entendido na concepção dele do que a maioria. Não é o que a maioria votou na última eleição, a maioria é dos amigos dele, né? Mas, de qualquer forma, ou seja, ele entende que há um modelo de Estado que deve ser seguido de uma submissão dos direitos e da Constituição ao poder político. O Estado autoritário é a definição clássica de Estado autoritário que vem desde o século XVI. Os huguenotes franceses, né, que criaram essa definição. Então, em suma, essa gente pretende claramente um Estado autoritário, a Malafaia declarou isso, um Estado que submeta a Constituição e os direitos ao poder político, né? Então, para eles, não é nada demais o sujeito querer usar da política para interferir no judiciário. Eles querem isso mesmo, eles querem tudo submetido ao poder político deles, tudo. Que não haja Constituição, que não haja direitos humanos, que não haja judiciário, querem a barbárie. Isso está claro no discurso deles. Eles podem falar o que quiserem? Podem, desde que não convoquem a prática concreta de violência, podem fazer isso, podem ter falas políticas, mas isso evidencia o que eles são. Eles são a barbárie, o atraso, o que pior pode acontecer com esse país é essa gente voltar ao poder. O senhor citou a fala do Silas Malafaia, e ele faz ali um trajeto, ele falou durante 23 minutos, né? E aí ele entra nas supostas afirmações feitas por outras lideranças, cito o Zé Dirceu, por exemplo, que faz uma crítica ao Supremo, e depois ele entra no 8 de janeiro, dizendo, cadê as câmeras que não filmaram para dizer que o governo sabia dos atos e não o impediu. E, portanto, era culpado dos atos do que ele chama de baderna. E aí depois ele volta a falar sobre o 8 de janeiro, citando personagens que, segundo ele, foram só ver a baderna. Então, um dos seus fiéis, que foi aquele que acabou falecendo no transcurso aí do processo, e uma senhora que ele também diz que esteve lá e teve uma pena altíssima e tal. Esse discurso é uma retórica que, por exemplo, citar o Zé Dirceu fazendo críticas ao Supremo e dizer não fizeram nada, é como se as ações dos golpistas não tivessem existido, não tivesse, ao longo de 4 anos de governo Bolsonaro, ele não tivesse atacado as instituições da forma que atacou. Como é que o senhor olha essas falas, sempre fazendo uma narrativa desconexa com aquilo que de fato aconteceu, né? Pedir câmeras do Ministério da Justiça como se isso resolvesse e justificasse a ação dos atos do 8 de janeiro e explicassem que não foram eles, quando, na verdade, tudo demonstra, a partir das investigações, que foram eles. Esse discurso, juridicamente, não tem sentido algum, né? Mas não há uma preocupação dessa gente com direito, com... né?
Veja, para eles o problema não é ter dado o golpe, para eles não é um vício, não é um erro, não é um crime ter tentado dar o golpe. Para eles o problema é não ter conseguido dar o golpe. Essa gente é golpista mesmo, quer dizer, é gente que quer assumir o poder na sociedade de forma absoluta, autoritária, e quer eliminar opositores e não tem o mínimo de coerência, o mínimo de sinceridade no debate público, não acha que o debate público é um lugar para desenvolver a política. Não acha que tem que debater, que tem que refletir com o outro. Né? Não acha que a verdade está entre as pessoas, acha que a verdade está neles, né? Uma verdade absoluta. É gente teocrática mesmo, gente muito perigosa, gente muito autoritária, perigosos, que vão usar da violência quando tiverem condição contra qualquer pessoa civilizada que se ponha contra. Né? É óbvio que um projeto de poder desse, uma vez que consiga se estabelecer de forma autoritária, não demora tanto tempo na história, mas é o suficiente para criar um estrago. Hitler matou 40 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, 11 milhões em campo de concentração. Né? Então nós não estamos falando de bobagem, né? Não dá para também... E nós temos que compreender a forma como eles pensam. Nós também precisamos sair um pouco, sabe, Dai, dessa visão caricaturada dessa gente. Eu fiquei vendo a UOL, por exemplo, ela mostrando lá uma senhora falando uma bobagem, negócio de Israel, que Israel é cristã, etc. e tal. É uma entrevista do Joaquim, professor. É uma entrevista que o Joaquim fez. Então, é interessante e tal, mas o problema é que isso vai caracterizar tudo. Não pode ser só isso. Isso não é só. A extrema-direita não é só isso. Exatamente. A extrema-direita são formas de pensamento fundada em autores, em teóricos, e que estão postos aí, que tem fundamento, sim. Sim, concordo, mas a massa não é ignorante como essa senhora, não é levada por essas conversas. Veja, essa demonstração do Joaquim não é mais para a gente mostrar que sim, tipo de pessoa sai da Baixada Fluminense, pega um ônibus, enfrenta 6 horas de viagem para ir lá aplaudir Bolsonaro? Como é que a gente vê e enxerga isso? Não, eu acho importante, no ponto de vista sociológico, você verificar como é que é a base do bolsonarismo, o que eles pensam, como eles sentem. Né? Você tem total razão nesse sentido. Mas nós não podemos nos reduzir a isso. Acho que o meu problema é que eu estou querendo trazer a crítica, que eu acho importante, não é porque eu acho que essa crítica é porque eu acho importante. Nós não vamos conseguir vencê-los enquanto não os compreendermos. Nós não vamos, porque esse é o nosso modo de agir. Nós não podemos agir como eles, porque nós não sabemos, inclusive, agir como eles. Nós estamos destinados à derrota se a gente quiser copiar o modo deles agirem. Ou querer ser algo parecido com eles. Estamos destinados à derrota. Nós somos essencialmente diferentes deles. A essência nossa é diferente deles. Essa gente olha para o céu e fala, olha lá a estrela. Nós falamos, não tem estrela lá. Você tem corpos celestes que morreram há 2 bilhões de anos atrás. Essa gente olha para isso aqui e fala, isso aqui é um óculos e vale R$2 no mercado. Nós falamos, não, isso aqui é um óculos, mas é uma relação social. Ou seja, nós somos essencialmente diferentes dessa gente. E nós temos que compreender o que é a extrema-direita hoje. Não é a extrema-direita nazista ou fascista. Chamar de fascista não dá compreensão suficiente do que é esse fenômeno. Não quer dizer que não tenha traços semelhantes com o nazismo e com o fascismo, porque a história, né, como Hegel e Marx falavam, é suprassunção. É continuidade e descontinuidade ao mesmo tempo. Então tem elementos de continuidade. Mas não é a mesma coisa, a história não se repete. Não é a mesma coisa. Nós temos que compreender o que é essa extrema-direita hoje, nas suas várias facções, nas suas várias formas, inclusive diferentes de pensar em que eles têm, as contradições entre eles. Uma coisa é o católico tradicionalista, que é uma parte dessa extrema-direita, outra coisa é o evangélico. São inimigos potenciais. O católico tradicionalista quer um Estado católico, que elimine os evangélicos. Os evangélicos querem um Estado evangélico que elimine os católicos. Estou dando só como pequeno exemplo. Né? Na extrema-direita da Europa, não tem essa coisa de ser católico ou evangélico. É outro perfil. A extrema-direita europeia prega direitos sociais. A extrema-direita brasileira pega livre mercado, um Estado liberticida. Né? Ou seja, são diferentes. Nós temos que compreender esses fenômenos. A extrema-direita a gente chama por um nome, mas na realidade são extremas-direitas. São várias formas de pensar. E nós temos que sair dessa coisa que é
essa pouca reflexão que só auxilia eles a crescerem, porque essa gente cresce em vários ambientes. Um dos elementos do ambiente que eles crescem é a pobreza subjetiva, que nós não podemos ajudar a semear, semeando isso no nosso meio. Nós não podemos ser pobres subjetivamente. A gente não pode se reduzir a caricaturas quando analisamos o inimigo. A gente tem que conhecer esse inimigo, como que realmente ele pensa. Quais são as bases teóricas, como é que eles pensam, da onde vem, sabe, autores como De Maistre, Donoso Cortez, Bonaldo, precisamos rever essa gente. Carl Schmitt. Quando o discurso do Malafaia ontem, eu vi na mídia, peguei frase por frase, dei uma entrevista para a Folha hoje, tentando demonstrar isso, não sei se vai sair, mas aonde cada frase que ele fala tem um fundamento em Schmitt, em Bonaldo, em Donoso Cortez. Ou seja, na ascensão do nazismo e na visão antimoderna. Eles não são contra a esquerda. A esquerda é o nome que eles usam. Para eles, esquerdista é qualquer pessoa que defenda a modernidade. Um liberal clássico é um esquerdista para eles. Nós temos que entender isso. Eles são antimodernidade. Essa gente quer voltar à Idade Média. Né? Isso é terrível, porque isso só se realiza com muita violência. Não vai se realizar nunca, porque é uma utopia achar que volta para a Idade Média. A história não volta para trás assim. Mas essa tentativa implica não no conservadorismo, é um erro chamá-los de conservador. Eles querem ser chamados de conservador para ter a legitimidade que o conservadorismo tem na modernidade, mas eles não são conservadores. Eles são reacionários. Essa gente é um conservadorismo revolucionário, é disruptivo, é violento. Vai promover morticínio se a gente deixar. Agora, para isso, precisa conhecer, nós precisamos conhecer o que eles pensam, sair das... o erro da democracia de Weimar foram vários, um deles foi apostar na visão da elite alemã de ridicularizar Hitler, de tratar Hitler como uma caricatura. Também da elite italiana, tratou Mussolini como uma caricatura. Olha o que rolou. Nós não podemos tratar Bolsonaro como caricatura. Nós não podemos tratar a extrema-direita como caricatura. Isso é um erro nosso. Nós vamos estar desviando. São fascistas, e isso satisfaz a gente. Não, não são fascistas. Não são fascistas, são diferentes dos fascistas. Eles têm traços de fascismo, mas não são... O fascismo só serve na lógica da militância nossa. A gente chamar de fascista por causa do conteúdo moral que essa expressão tem e a gente deve usar contra eles. Né? Mas nós não podemos ter isso na nossa análise. Eles propõem uma forma autoritária diferente da que o fascismo propôs, tem outras origens. O nazismo foi uma doença da ciência, essa gente é uma doença da religião. São coisas diferentes que nós estamos tratando. Nós precisamos compreender o que eles são para poder combatê-los e eliminar essa forma de pensar do ambiente social. Importante a reflexão, né, Marcelo, que o professor traz aqui para a gente, porque primeiro faz a gente refletir sobre as nossas ações aqui, como é que a gente vai analisando, trazendo as pautas e fazendo o conjunto aqui do nosso trabalho, e ao mesmo tempo a gente olha para o que aconteceu ontem, né, e aí aquilo que o professor vai falando vai desnudando, né, vai se revelando cada vez mais. Professor, o senhor citou a questão da origem, né, e eu fiquei me perguntando aqui aonde isso surge, a partir do que essa decadência do sistema capitalista, as desigualdades, isso tudo vai produzindo um efeito de trazer essa tentativa desse reacionarismo travestido de conservadorismo. Da onde surge isso, para a gente também entender, porque é isso, né? Saber de onde veio, para onde vai, né? Bem, isso aí sempre surge. Marx é um grande autor, sabe, Dai? Não tem como fugir muito dele, né? No Zoe de Brumário ele já apontava, e aí outros autores que seguiram uma linhagem, eu gosto muito de Polantzas nesse tema, né, por exemplo, né, também foram na mesma linha, ou seja, isso aí, grosso modo, vem da crise política. Ou seja, a burguesia como classe social, ela é dividida ela não é um todo unitário, como o proletariado também não é, os trabalhadores também não são, né? São divididos em subgrupos, em subclasses, não é propriamente subclasses, mas subgrupos dessa classe, frações dessa classe.
E essas frações, às vezes, entram em conflito entre si, porque são frações com interesses diversos. O interesse, por exemplo, do agronegócio, às vezes colide com o interesse da indústria, é o que nós estamos vendo no Brasil. Né? Colide. O interesse do mercado financeiro colide com o interesse da indústria. A indústria depende de infraestrutura, que depende de financiamento estatal. O mercado financeiro hoje vive do Estado e do dinheiro público. Né? Vejam que 50% do que se gasta no orçamento, quase 50%, é para pagar juro para banqueiro. Então, são conflitos que existem no interior dessa classe dominante e que levam, às vezes, à necessidade a recorrer a esse tipo de... Isso é a razão infraestrutural, vamos dizer assim. Há uma razão superestrutural muito importante também, ideológica, né? O neoliberalismo, ele não consegue mais responder às complexidades da existência. A existência humana está muito mais complexa do que era 200 anos atrás, gente. A nossa vida está muito mais complexa, a sociedade é mais complexa, a história da modernidade é uma história da sociedade se tornando complexa. O capitalismo surge, por um lado, pela atividade comercial, é verdade, por da burguesia que ascendeu no interior da Idade Média e frutifica na modernidade, é verdade, mas, por outro lado, também, o capitalismo nasce porque a sociedade foi se tornando mais complexa. A Idade Média era uma idade de uma moral única, de um ethos único. O surgimento do protestantismo leva à complexidade desse ethos. Por isso é que o protestantismo tem tanto a ver com o capitalismo, como Weber identificou corretamente. Né? Ele nasce, inclusive, do mesmo ambiente. Né? Então, a história da modernidade é aí se tornando cada vez mais complexa a vida social. O neoliberalismo é uma forma simplificada. Ele não é mais a aliança que havia entre liberalismo político e liberalismo econômico. O liberalismo econômico está matando o liberalismo político. Há um divórcio entre liberalismo econômico e liberalismo político, porque o liberalismo econômico já não se satisfaz mais como liberalismo, ele precisa ser liberticida, ele precisa ser liberista, como falava, aliás, um grande pensador brasileiro liberal, que era o Melchior, né? Quer dizer, ou seja, ele liquida com a ideia de mercado como produção de igualdade e vira mercado como pura brutalidade de concentração de riqueza. Então, isso não é compatível com uma visão ideológica que, vamos dizer, se compatibilize com as complexidades da realidade. Por isso que, se autoritarismo no plano do Estado é o que eu falei, um poder político que submete o direito e a Constituição, no plano epistemológico, autoritarismo é a simplificação. É você querer explicar a realidade de forma mais simples. Isso que eu estou falando aqui. Nós temos que tomar cuidado com a palavra fascista. Tem que usar na militância, mas nós não podemos usar na nossa hora de refletir. Porque toda simplificação é autoritária, né? Hoje em dia. E o fascismo é uma resposta a isso, esse novo fascismo, essa nova extrema-direita. Porque ela responde à realidade de uma forma simplificadora, falsa, mas simplificadora. As pessoas preferem. Há um profundo desconforto civilizacional na complexidade, em viver complexidades. A civilização tem desconforto com isso e nós, intimamente, também temos desconforto com isso. Né? A gente busca o conforto das explicações simples. Né? Quer resolver o problema da segurança pública? Mata os bandidos. É simples. Né? É falso. Não vai nunca resolver o problema da segurança pública isso. Mas é uma resposta. Né? Então, isso surge nesses momentos de crise, em que há uma crise no interior da burguesia, frações disputam a hegemonia, né? E no momento em que essa crise leva você a ter a produção a necessidade que o capital se reproduzir, na intensidade de concentração de riqueza que ele tem se produzido, para ele poder se reproduzir assim, ele tem que gerar um mecanismo de espoliação, de submissão e de exploração muito mais radicalizado do que ele tinha. Logo, não dá para comportar explicações das complexidades existenciais e sociais. Né? Não comporta isso, tem que ser um mecanismo simplificador. Então, a extrema-direita ela satisfaz o atual sistema, porque, primeiro, elimina o liberalismo político, que é sempre um impedimento, uma dificuldade desse liberismo liberticida se implementar, né? E o segundo elemento, além de eliminar o liberalismo político, oferece para a realidade uma explicação mais simples, mais fácil de se conduzir, mais de fé e menos de razão, né? Aqui no caso aqui do Brasil, né? Então, é isso que nós temos que entender. Nós estamos com um pepino na frente, gente. É um momento difícil na nossa vida humana aí. Ô, Dai, é assustador isso tudo, mas, ao mesmo tempo,
eu devo lhe chamar a atenção de que o Brasil agora virou cultura pura. Tivemos 2 aulas hoje, uma com o João César e a segunda agora com o Pedro Serrano. Tremenda aula que nós estamos tendo aqui. E o nosso público aplaudindo. Aliás, Serrano, você não deve estar tendo tempo de ler, todo mundo aqui lamentando que você não tenha ido para o Supremo. Tá? Imagina isso. Aqui essa campanha ao Supremo continua aqui, tá? A campanha continua. Seria fundamental ter o professor Pedro Serrano lá. A gente sentiria muito, porque perderíamos aulas como essa. Não, imagine, esse aí já foi. Na minha vida não vai rolar, não. Mas tem muita gente boa para ir. Eu acho que nós vamos ter essa oportunidade se a gente conseguir manter a democracia. Francamente, eu estou preocupado com a gente conseguir manter um espaço mínimo de civilidade no Brasil. A gente está... Todos nós preocupados. Eu acho que vocês, eu não tenho dúvida, o pessoal que está na mídia, que está aqui na sociedade civil, eu estou com medo de quem está próximo ali a Brasília, ao governo. Eu acho que está ficando muito... A impressão que me dá, pode ser que eu espero estar enganado, aliás, mas é que muita gente ali está se distanciando da realidade, sabe? Não, mas mesmo nós da mídia, muitos colegas nossos não estão muito preocupados com isso, não. Pelo contrário. Não, eu estou falando da mídia que a vida é competente, gente como você, como o Joaquim, um dos maiores jornalistas do Brasil, toda essa turma aí, o Nassif, ou seja, vocês são uma elite do jornalismo que o jornalismo comercial não comportou mais exatamente por essa simplificação. Gente que pensa as complexidades como vocês não cabem mais na mídia comercial, tem que vir para cá. Então, para cá não me preocupa, não é aqui que me preocupa. Não é o nosso público aqui que me preocupa. Essa gente está antenada, eu sei disso. Né? Mas não é, o que me preocupa é, vamos dizer, uma boa parcela da sociedade, que tinha um pedaço dela que estava na Paulista ontem, né? E, ao mesmo tempo, gente que está na nossa liderança, no governo, etc., com uma postura muito hermética em relação ao ambiente social. Estou voltando a ver isso acontecer, já vi isso no passado, nos governos do PT, só que agora eu acho que pode ser muito tóxico, né? Muito tóxico isso. Então eu estou preocupado mesmo. A gente tem uma tendência, vou dizer a gente, porque é o campo progressista, né? De quando a gente está no poder, a gente vai relaxando, vai achando que é só ir contornando ali, levando para cá, que tudo vai se ajeitar, que a ameaça não é tão grande. Eu estou com um pouco desse olhar que o professor falou, e o próprio Marcelo aqui desde o início, né, dessa questão das mobilizações, de criar uma pressão popular de algum modo, ou que o ambiente, como foi, que antecedeu ali as eleições, né, democracia sempre, enfim, que essa coisa tenha um gás ali para a gente poder nortear esses caminhos. Porque hoje a notícia, professora, é de que o Michel Temer estava aí nas articulações, visitando ministros nos dias que antecederam esse ato de ontem, para apaziguar os ânimos. Eu fico me perguntando quais interesses tem o Michel Temer em ficar apaziguando ou ficar levando recado, né, para esses setores, para dizer, olha, calma, ele não vai fazer, vamos pacificar, vamos resolver. Essa pacificação que o Bolsonaro discursa não é uma pacificação de verdade. Ele não demonstrou isso no seu discurso, pelo contrário, ele disse, vocês sabem o que eu gostaria de dizer, mas eu não posso, e aí ele vai lá naquele discurso, que é o que ele pode dizer. Então, e em outros momentos o Bolsonaro também agiu dessa forma, né? Quando todo mundo dizia que ele ia ficar calmo e tal, ele assumia ali aquele rompante, porque ele achava que tinha espaço para isso, porque tinha os militares. Ontem a gente não viu esse cenário dos militares, né? Viu muito mais no público do que no palanque. O palanque estava lá governadores, né, de estados importantes, estava Ronaldo Caiado, estava Romeu Zema, parlamentares, o próprio Tarcísio, o governador do estado de São Paulo, fazendo vários acenos o tempo inteiro, Bolsonaro também fazendo vários acenos. A gente está falando de São Paulo, que tem uma tradição também muito conservadora, se esse é o nome que pode se adequar a isso. Então, há uma situação que paira e parece que a gente não está tendo a dimensão da gravidade para a democracia. Apesar das instituições estarem funcionando, o Supremo está funcionando. Esse ambiente é sempre muito preocupante, né, professor? E aí, virar essa chave, é preciso entender, fazer o que o senhor estava fazendo aqui, né? Olhar o quadro real das coisas e ter uma compreensão da dimensão que isso pode ter para frente, né? Porque o perigo está sempre ali à espreita, né?
O problema maior é que essa nova extrema-direita, ela tem como método comunicativo a mentira, para ser bem objetivo. Assim. Ela mente como método. Né? Para você ter uma ideia, um dos melhores estudos que eu vi sobre essa extrema-direita contemporânea, eu vou indicar aqui para a turma, é um livro de um sujeito chamado Joe Morral, que chama Tambores à Distância. Né? Onde esse sujeito é um sujeito interessante, ele era um ativista antifascista e que foi ir para a vida acadêmica, fez mestrado, doutorado, tal. E no doutorado dele foi sobre esse tema. Né? Ele tentou fazer uma descrição a mais ampla possível da extrema-direita contemporânea nas suas várias linhagens de pensamento. Ele encontrou primeiro com uma dificuldade de pesquisa. Ele percebeu que a extrema-direita, em geral, independente de qual linhagem pertença a pessoa, ela falseia o seu ponto de vista. Na minha opinião, tem uma razão muito clara para isso. Né? A extrema-direita defende pontos de vista anti-humanistas. E é muito difícil você sustentar no ambiente social esses pontos de vista anti-humanistas. É muito difícil. Porque você tem reação social. Então a internet ajudou essa gente, porque eles podem vir com esses avatares, esconder sua identidade, então fala aquelas atrocidades com identidade falsa, então não tem repercussão na vida da pessoa o que ela falar, né? E por outro lado, usa a mentira como método. Bolsonaro faz isso. Tanto que esse Joe Morral, ele teve que inovar no método de pesquisa. Ele usou a infiltração como método de pesquisa. Ele foi para os Estados Unidos, se infiltrou na Ku Klux Klan, foi para a Europa, se infiltrou em organizações neonazistas e outros tipos de organizações. E iria vir para o Brasil se infiltrar no bolsonarismo, a pandemia impediu. Né? Mas a infiltração virou método de pesquisa, porque como é que você vai saber o que eles pensam sem você se aproximar deles e tal, porque eles não são sinceros, vamos dizer assim. Então, o Bolsonaro mentir é o cotidiano deles, gente. Eles só fazem isso. Ele vem e fala uma coisa hoje, amanhã não pegou bem, ele vai e desmente o que ele falou. E ainda atribui à esquerda ter falado o que ele falou. Quer dizer, o golpe. Eles foram lá, tentaram dar o golpe, não deu certo, já estava lá o pastor aí, o Malafaia, dizendo ontem que foi o Lula que tentou dar o golpe, estava querendo dizer. Quer dizer, claro, dar um golpe contra ele mesmo, né? Quer dizer, podia renunciar, não, ele resolveu dar um golpe contra ele mesmo. Então, esse método é o método deles, né? Então, é promover a ignorância, promover o falseamento da realidade, né? A fake news é produto disso. Fake news sempre existiu, inclusive na mídia comercial. Desculpa, Marcelo, eu sei que você é jornalista, mas você sabe disso, né? Agora, nunca foi estruturante de um método comunicativo como é hoje. É estruturante de um método comunicativo. Então, falseamento na política sempre teve. Política é um bicho meio falso mesmo, fala curvo, né? No papo não é reto, tudo bem. Mas nunca foi estruturante como é estruturante na extrema-direita. Então, é um método deles. Por isso que eu te falei, tem que conhecer, para daí a gente poder enfrentar. Tem que conhecer tudo. A estruturação da linguagem é muito diferente da linguagem nazista. Eles têm coisas muito semelhantes com o nazismo. A forma de, por exemplo, que eles enxergam justiça, Constituição, é quase idêntica do nazismo, que o Malafaia defende ontem, como sendo que para ele é o papel do judiciário e tal. É Carl Schmitt falando, é o texto nazista em pessoa, assim, falando. Né? Então, nesse ponto, eles são muito semelhantes, mas eles são muito distintos em outras questões. Né? Por exemplo, o nazismo usa da ciência, eles não usam, eles negam a ciência, são negacionistas. Né? Eles usam a fé e a religião. Tem uma série de diferenças que eu não vou aqui ficar, mas que é importante a gente conhecer. Uma das diferenças é a linguagem. Né? O nazismo tinha uma forma de atributo de linguagem que esvaziava, ideologizava a linguagem, fazia perder o sentido original, ressignificava, mas não era esse falseamento absoluto que eles usam. Né? Então, ou seja, eles preferiam criar teorias pseudocientíficas para justificar seus pontos de vista não humanistas. Né? Esses falseiam, pura e simplesmente negam, falseiam, ficam inventando história, camuflam o que pensam. Né? Ficam se chamando conservadores, quando não são nada conservadores. Bolsonarismo não tem nada de conservador. Aliás, eu vou dizer, os conservadores verdadeiros são nossos aliados nesse momento. Aliados. O conservador quer manter as instituições, quer manter a tradição da modernidade, quer manter os direitos. Né? Ou seja, não é gente, quer manter o Estado de Direito. Peguem os autores conservadores, todos defendem a manutenção do Estado de Direito.
Essa gente é reacionária, quer destruir o Estado de Direito, quer destruir a modernidade, quer destruir a ciência, né? E faz isso por falseamentos. Então, nós temos que conhecer essa forma de pensar, uma forma nova, né? Na realidade, não é só uma forma de pensar, como Boston Mulhall, são várias formas de pensar, nós temos que conhecer cada uma delas. E aqui no Brasil, há pouquíssimo estudo, quase nenhum. Nós temos uma nova direita aqui que esses textos europeus não explicam e não estudam a nossa extrema-direita. É uma extrema-direita típica, só existe aqui. Esse bolsonarismo como tal só existe aqui. Nós precisávamos de gente estudando. Eu estou tentando estimular a juventude aí a pesquisar, estudar e aprofundar esse conhecimento, que é muito importante para combatê-los. É um conhecimento de ação, não é um conhecimento só teórico, é um instrumento de ação mesmo, política. Importante. Está vendo a importância das universidades, né, do mundo acadêmico, para a gente compreender uma realidade que pode transformar nossas vidas do bem para o mal em pouco tempo. Professor Serrano, foi uma aula, é sempre bom, eu já faço programas aqui sempre. Vocês aqui, agradeço muito, viu, Marcela? Agradeço muito obrigada, é sempre uma aula, eu tenho até a próxima, o prazer viu? de ter você prazer aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Tá, eu vou ficando por